Fala galera, tudo bem com você? Como vocês estão? Tudo em paz? Você aí da outra tela, tá curtindo? Tá curtindo os nossos treinamentos? Como que tá? Espero que você esteja gostando. Fiquei uns dias sumido, o Renan até brincou, só eu que gravo um vídeo, Pedro desistiu? Não. Estava tentando montar algumas coisas para melhorar para vocês mesmo. Nos últimos treinamentos, vocês comentaram lá naquela questão que nós pedimos para vocês colocar, o áudio não tá legal, tal, então a gente tentou melhorar, fazer algumas coisas para tentar agradar vocês, que são o principal foco nosso. Um treinamento para agradar realmente vocês. E essa é a nossa ideia. Então, já fizemos a nossa primeira parte, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar o que é o tal de pai? Você sabe o que é pai? Nunca ouviu falar? Tá no lugar certo. Vem falar com a gente, roda a vinheta que nós vamos falar um pouco sobre isso. Valeu? Continuando, então, vamos comentar um pouco sobre esse tal de pai. O que é o pai? Pai, primeira coisa, vocês precisam saber o significado. É o tal do plano de ação emergencial. Documento, um plano de ação que nós temos em todas as nossas unidades. Pô, Pedro, então o que significa isso? Ele é um documento que ele estabelece estratégias e procedimentos que devem ser adotados para que a gente possa ter controle sobre as nossas medidas emergenciais, sobre os nossos problemas emergenciais, sobre os nossos pontos emergenciais. Então isso é o PAI. Ele, resumidamente, não esqueçam, olha só, a sigla, hein? PAI significa Plano de Ação Emergencial. Logo, logo vocês vão responder algo sobre isso. E a gente vai continuar então. Nós vamos continuar, né? Vamos para o próximo slide. Mas como que funciona um PAI? Como que ele é elaborado? Para que ele serve? Essas são as dúvidas que você pode ter, né? Primeiro, você sabia que toda unidade tem que ter um PAI? Todas as nossas unidades têm isso. Tem um documento, um plano que rege todos os nossos riscos, que foi o que a gente comentou. Mas como que ele é elaborado? Como que esse documento é feito? Primeiro, ele é feito de acordo com cada instalação, com cada unidade. Então, eu não posso fazer um documento, um PAI, a nível Brasil, porque cada unidade tem sua peculiaridade, né? Nós temos os CDs que são um pouco menores, nós temos as fábricas, nós temos a expedição dentro da fábrica, temos expedições pequenas, temos expedições maiores, e assim, cada uma tem a sua exposição ao risco. Eu não tenho exposição, um exemplo, tem uma fábrica que pode ter um risco que tem muitos animais peçonhentos perto, e outra fábrica pode ser que tenha muita seca. Ou outra fábrica que pode ter muita chuva, outra unidade, outro CD que pode ter risco de incêndio e tudo mais. Então, cada uma das unidades tem a sua peculiaridade. Por isso que nossa primeira parte de como é elaborado um PAI é avaliar a instalação. Então, nós avaliamos a instalação. Depois disso, nós estudamos cada um dos riscos que tem. Nós já vamos comentar sobre tais riscos. Mas nós estudamos cada um dos riscos que tem em cada uma das unidades. Então, a unidade X tem um tal risco, a unidade Y tem tal risco, a unidade... E assim vai. E tem vários riscos dentro. Não é só um risco. Não é só incêndio, não é só emergência. Temos vários riscos. E depois que a gente validou os riscos, nós vemos as características de cada um desses riscos. Cada um desses riscos tem uma característica. Então, um exemplo. O risco de incêndio de uma unidade... Vou dar um exemplo aqui da unidade de Brasília. É diferente do risco de incêndio da unidade de Londrina, um exemplo. Cada unidade tem o seu tipo de risco também. Além de ter, então, um incêndio é diferente em cada uma, porque uma tem uma exposição maior, outra menor, uma tem uma chance de risco elétrico ou não, e nós avaliamos todos esses riscos. Depois de feito toda essa avaliação, e o material, essa resposta não está aqui, mas nós vamos perguntar, depois de feito toda essa avaliação dos riscos que tem em cada unidade, nós validamos as atitudes que nós vamos tomar. Então, esse é um ponto. Depois de todos os riscos, nós validamos as nossas ações. Então, depois de tudo isso, depois desses 3 itens, qual é o quarto? As ações a serem tomadas. Vamos perguntar sobre isso no nosso material. Beleza? Mais uma perguntinha que eu estou dando para vocês, hein? Várias já. Vamos continuar? Então, nós falamos sobre quais os riscos. Lá nós temos aquele item 2 lá, os riscos, a diferença de risco e tudo mais. Olha, quais os riscos que nós temos em cada unidade? Tem unidade que tem esse risco que não, mas nós temos que abranger. Nós temos risco de incêndio, nós temos o risco de explosão, que é diferente, pode ser um incêndio ali, mas tem algumas unidades que têm GLP, tem outras que têm diesel, então são diferentes os riscos e são diferentes as atitudes. Nós temos o risco de vazamento, nós temos os riscos de fenômenos naturais. Um exemplo, tem unidades nossas que ficam em determinados locais que tem uma exposição que tem mais fenômenos naturais, tem muitas chuvas, tem muitas inundações.
que nós temos que elaborar o PAI de acordo com isso. E temos os riscos existentes, com máquinas, com equipamentos, com tropeções. E depois de todos esses riscos realizados, depois de todo esse processo que nós realizamos, nós temos que fazer as medidas, as atitudes e tudo mais. E aí é o próximo slide que a gente vai falar com nós vamos falar com vocês. Mas a princípio, ficam nesses slides aqui então. Responde o nosso questionáriozinho, são poucas perguntas, são coisas rápidas, mas nós acreditamos que você vai saber, que você vai entender e já já a gente conversa, beleza? Valeu, falou!